E aí pessoal, eu sou Roberto Kerizawa e como a maioria de vocês que me acompanham sabem que eu moro no Japão, eu costumo pesquisar, fazer pesquisa sobre como é a cultura no Japão, como é o relacionamento social no Japão, porque me auxilia na convivência aqui. Então, muitas vezes, quando você conhece o costume da região ou do país onde você mudou, onde você está morando, facilita muito a sociabilização, facilita muito a integração na sociedade e você conseguir ter um relacionamento harmonioso com as pessoas ao redor. Por isso eu costumo pesquisar bastante sobre temas como esse e acabei caindo em alguns canais interessantes de japoneses que falam inglês e falam coisas, curiosidades que eles acham, que eles vivenciam aqui no Japão e passam isso para os estrangeiros. Então, nessas minhas pesquisas, eu acabei me deparando com um vídeo de um japonês, um rapaz japonês, onde ele fala de algumas coisas que acontecem nas escolas japonesas que ele não concorda. Dá para perceber que ele tem uma mentalidade já mais aberta, que ele estudou um tempo fora, ele fez intercâmbio, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então ele tem uma mente mais aberta, ele não está dentro daquela bolha onde só viveu aquilo e acha que aquilo é o certo. Então dá para ver que por essa vivência que ele teve com outras culturas, dá para ver que ele tem a mente mais aberta e muitas coisas que ele vivenciou nas escolas no Japão, ele discorda. Eu acho que também isso ajudou, ele pensar e refletir que não é o certo para a cabeça dele. E eu queria compartilhar isso com vocês. Então eu vou deixar o vídeo original na descrição aqui deste vídeo e vou falar as coisas que ele falou, que ele elencou. Em alguns momentos do vídeo eu vou até colocar trechos do vídeo dele para demonstração do que ele está falando, certo? Uma das coisas que eu achei bastante interessante que ele falou no vídeo é sobre o controle sobre a aparência, a aparência dos alunos. É um controle muito rígido, onde os alunos não têm muito assim possibilidade de fazer nada para se destacar ou para se individualizar. Então é uma coisa assim, bem pensando no coletivo. O coletivo tem que ser todo idêntico. Por exemplo, o cabelo. O cabelo não se pode mexer de forma alguma. Não se pode tingir, não se pode fazer permanente, aquele permanente para encaracolar o cabelo, que no Japão, se vocês não sabem, o pessoal gosta bastante de fazer esse permanente para encaracolar o cabelo. Então, não se pode fazer enquanto se está estudando, não pode usar pomada fixadora, esses fixadores em geral no cabelo, tanto meninos como meninas. Também é controlado o tamanho do cabelo, E uma das coisas que esse rapaz japonês reclama bastante é que, assim, é uma moda muito forte aqui no Japão, agora, assim, as pessoas de televisão, os artistas em geral, as pessoas públicas gostam muito, os japoneses gostam muito de usar o cabelo que eles chamam two blocks, que são basicamente traduzindo 2 blocos, onde a lateral é mais curtinha e o topete é maior. É mais ou menos como o cabelo que eu uso. Então isso é uma unanimidade, assim, bastante personalidades aqui no Japão utilizam esse tipo de cabelo. Não exatamente igual ao meu, mas segue essa pegada, sabe? Então, usam franja ou topete. E é muito comum, para as pessoas assim que são públicas. E, querendo ou não, essas pessoas públicas influenciam a garotada, o público em geral. E essa influência faz com que as pessoas queiram também usar cabelos desse tipo. Só que as escolas proíbem, não tem que seguir aquele padrãozinho certo. Inclusive foi colocado no vídeo dele uma discussão que aconteceu, um debate que aconteceu no Tokyo City Council, sobre a aparência dos estudantes. E teve uma pergunta perguntando para o responsável
né, da educação japonesa, né, o ministro da educação ali, o responsável, por que não se pode usar cabelos 2 blocos, né, 2 blocks. E a resposta foi essa que eu vou colocar agora para vocês darem uma olhada. 2ブロックはダメなんでしょうか。その理由といたしましては、外見等が原因で危険や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているのでございます。E, gente, realmente eu acho que o rapaz está certo, né, em questionar isso, porque é uma resposta que não dá para entender. Dizer que o corte de cabelo influencia na segurança dos estudantes. Não sei. É meio estranho, né? Uma coisa que o rapaz também comenta e achei interessante é que se você tiver cabelo encaracolado ou castanho, você está perdido, porque você não é aceito, né, pela escola. Para você ser aceito, existem 2 possibilidades. Primeiro, você levar um documento que ateste que aquele é o seu cabelo natural. Inclusive, nesse documento, você tem que colocar fotos de criança, fotos mais novo, já mostrando que esse era o seu cabelo. Agora, se uma pessoa nasceu com cabelo liso e com o tempo foi encaracolando, ela está perdida, né? Fora isso, tem um detalhe de que a escola pode ou não pode aceitar isso. E aí, se a escola não aceitar esse documento, aí realmente a pessoa está perdida, porque aí, como o rapaz mesmo fala no vídeo dele, a pessoa vai ter que arrumar o seu cabelo. E aí, arrumar é o seguinte, a pessoa vai ter que alisar, né? Não pode ter o cabelo encaracolado, ou ela vai ter que pintar para deixar o cabelo na cor preta. Estranho, né? Porque não pode pintar para outras cores, mas é obrigado a pintar para ficar preto. E não pode fazer permanente para encaracolar, mas deve fazer o permanente para alisar. Então isso acaba sendo um questionamento bem factível e eu acho bem correto desse rapaz, né? Um outro questionamento que ele faz é que as garotas não podem se maquiar de forma alguma, nem de forma leve. Se acontecer da escola pegar uma garota maquiada, ela deverá retirar a maquiagem. Para isso, cada sala, pelo menos onde ele estudava, ele comenta que cada sala tinha um demaquilante. Então, se o professor ou a professora notasse que a aluna estava maquiada, era obrigatório que ela pegasse o demaquilante e fosse retirar a sua maquiagem. E o rapaz comenta que isso é um contrassenso, porque logo depois que as garotas terminam a escola, começam a trabalhar, elas precisam se maquiar todos os dias para ir trabalhar. E caso elas não se maquiem, é visto como uma falta de respeito, que é necessário seguir as normas, então deve-se se maquiar. Uma outra coisa que o rapaz comenta no vídeo dele é que é normal de tempos em tempos terem aquelas assembleias escolares. Aquelas assembleias onde vai uma pessoa, sei lá, por exemplo, um policial dá uma palestra para falar sobre algum assunto, o diretor da escola e assim por diante. Nessas assembleias, nessas palestras, os alunos são direcionados geralmente para o ginásio, né, onde acontece ali a palestra e coisa do tipo, e então eles devem se posicionar em fila em ordem de tamanho. Então o rapaz, o vídeo o japonês, ele reclama porque ele é baixinho, ele fala que geralmente ficava no começo ali sempre e ele acabava recebendo muito bullying por isso, né? Porque os alunos nas escolas do Japão, a gente ouve falar que realmente fazem bastante bullying com os outros. Ele recebia muito por ser baixinho e sempre ficar ali na frente. Fora isso, tem aquele esquema de distanciamento, né? Não é nem o distanciamento social devido ao coronavírus, é distanciamento mesmo normal. Então, é a distância de um braço de um aluno para o outro. Nessas palestras, forma-se essa fila com essa distância e os alunos se sentam. Só que tem a forma certa de se sentar. E essa forma é uma forma que, pelo que eu vi, pelo que ele relatou, é uma forma que dói muito as nádegas, ficam muito doloridas.
Ele, inclusive, olha só a revolta do rapaz. Ele mostrou, ele falou que pesquisou e tem pesquisas científicas comprovadas que essa posição é ruim para o corpo humano. Olha só, né, a revolta do rapaz nessa posição, porque, pelo visto, eles sofreram bastante sentando desse tempo, assim, por muito tempo assistindo palestras, diz que as nádegas doíam demais a ponto de ter que mudar de posição, e quando mudava de posição o professor via, dava um tapa na cabeça e falava para voltar a sentar de forma correta. Então, realmente esse tipo de coisa deve traumatizar qualquer um. Mais um ponto que eu achei bem cabuloso, que é o sistema de graduação. No sistema de graduação japonês, como todo sistema de qualquer, eu acho, escola, né, no mundo, tem a nota, né, de avaliação, tem a avaliação também do comportamento do aluno, quanto comportamento em sala, comportamento de ajudar nos projetos da escola e coisas do tipo. Isso daí é normal. Só que tem um detalhe que ele comenta que só tem no Japão, pelo menos que ele conhece, e eu também acho que nunca ouvi falar em outro lugar. É que recebe-se nota também pelo caderno, pelas anotações que faz. Então, diz que você, como aluno no Japão, você tem que copiar tudo que o professor coloca na lousa. E tem que copiar identicamente. Você não pode fazer as anotações conforme o que você pensa, do jeito que você acha, coisa que você já sabe, você pula e dá mais atenção para o que você não sabe. Sabe, esse tipo de coisa. Você não tem liberdade para fazer as suas próprias anotações. Você tem que basicamente copiar palavra por palavra tudo que o professor coloca na lousa. E detalhe, depois você, para se graduar, você tem que apresentar o seu caderno e o professor tem que avaliar. E essa avaliação vai conter isso, se foi copiado corretamente, tudo exatamente como foi colocado na lousa. O rapaz, ele questiona porque esse método de ensino, esse método de fazer copiar igual o que o professor coloca, primeiro que não dá liberdade para o aluno ter a criatividade de fazer as anotações do jeito dele. Segundo, que acaba barrando a comunicação e a sociabilização entre professor e aluno, porque diz que o professor enche a lousa, os alunos têm que copiar tudo aquilo, o professor acabou de escrever toda a lousa, apaga e começa de novo. Então os alunos têm que correr ali para estar acompanhando e acaba não tendo essa interação professor-aluno. Uma outra coisa que esse rapaz ficou traumatizado é que existem ar-condicionados nas salas de aula, mas esses ar-condicionados não são ligados. Eles são ligados apenas dias de palestras. Dias de aula normal, eles não são ligados. Então, sabe, o calor no Japão é muito intenso e o inverno é muito rígido. A gente pensa, né, no Brasil não tem ar-condicionado também, mas o clima do Brasil é um clima bem mais ameno, um clima bem mais tranquilo, se comparado ao clima do Japão, onde tem os extremos, tanto de calor quanto de frio. E principalmente no frio, o rapaz fala que sofria bastante, porque é aquele frio de lascar onde os dedos até endurecem e ele tinha até dificuldade em escrever e manter uma caligrafia bonita porque os dedos estavam rígidos e a mão tremendo por causa do frio. E por fim, o rapaz comenta sobre a hora do almoço, né? A refeição ali na escola, que ele comenta que ele gosta muito, inclusive sente muita falta, saudades do almoço na escola. Só que o único detalhe é que toda vez a comida vinha acompanhada com leite como bebida. E assim, ele comenta que terças e quintas-feiras servia-se pão, né? Pão com alguma verdura, alguma coisa assim, e o leite. Ele falou que gostava porque é um belo de um acompanhamento, pão com leite.
Porém, segundas, quartas e sextas, servia-se comida, arroz. E arroz com leite, ele falou que não combinava de jeito nenhum, era muito estranho. E mesmo em restaurantes, a gente vê aqui no Japão que com arroz é normal servir água ou chá. Então ele falou que era difícil, principalmente porque existem muitos japoneses e asiáticos de forma geral com alergia à lactose, né? E aí, mesmo com alergia, eram obrigados a tomar o leite, que era só isso que tinha durante essas refeições. E um detalhe importante que eu agora não posso deixar de falar, né? O rapaz, apesar de tudo isso, é uma forma dele, ele teve que focar, né, procurar coisas que ele não gostava no ensino dentro da escola japonesa para conseguir fazer o vídeo para os estrangeiros. Então, assim, ele comenta que de forma geral ele tem boas lembranças da escola, das amizades, né, das brincadeiras que eles faziam na hora do intervalo e tudo mais. Então, assim, é um momento da vida dele que ele guarda boas recordações. Mas, claro, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. E ele teve que, nesse vídeo, focar as coisas que ele não gostava para conseguir passar isso para os estrangeiros que ele está comentando, né, no canal dele. Então, é uma coisa que eu tenho que também passar para vocês. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A ideia do canal é cada vez passar mais informação do Japão, tentar passar de uma forma que eu consiga captar o máximo o ponto de vista do japonês para vocês, porque isso é uma coisa diferente. Uma coisa é eu passar o meu ponto de vista para vocês, que eu acho que é legal, é bacana, né? A gente ter alguém da mesma nacionalidade passando as dificuldades que passou, as coisas que acha interessante, as coisas que não acha interessante, as coisas que gosta, que não gosta e tudo mais. Mas também é interessante a gente conhecer o ponto de vista do outro, né? No caso, do japonês, porque estou morando aqui no Japão e isso eu acho uma coisa que eu faço questão de mostrar para vocês, porque dessa forma a gente consegue realmente entender um pouco mais a mentalidade, a cabeça, como eles pensam. Inclusive, deixe aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais material como esse para vocês. E não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva e até a próxima!